Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, editora FEB. Ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Quando qualquer grupo espírita, qualquer igreja protestante, qualquer igreja católica, qualquer igreja de qualquer seita, qualquer religião, qualquer segmento religioso no mundo, logicamente vai estar sempre à espreita deles grupos de espíritos que não querem que a humanidade progrida, grupo de espíritos que não querem que a humanidade se torne melhor. E com isso, a gente vai deparando com situações das mais variadas, das mais adversas. Em todas as épocas, em todas as situações, ocorrem os contratempos. Então, nesse momento que nós vamos vivenciar um trabalho de extrema importância, que é a desobsessão, nós precisamos, então, estar conscientes das nossas responsabilidades, cientes das nossas responsabilidades e, principalmente, procurarmos agir dentro dos princípios cristãos para nos defender. Saber nos observar. Se alguém faz uma observação que nós achamos não muito agradável para nós, tenhamos a humildade, tenhamos a simplicidade de falar: espera aí, eu tenho que mudar alguma coisa para o meu próprio benefício. Esse é o ponto básico, o ponto que nós temos que procurar sempre nos ater, procurar sempre nos observar, para que a gente possa, então, estar construindo a nossa fortaleza íntima para melhor servirmos a causa do Pai. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, das sociedades e das reuniões, mas também no mundo invisível, assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Nós temos que ficar sempre atentos na nossa posição, na nossa postura, na forma com que nós agimos e interagimos entre nós, porque isso vai definir com que tipo de espírito nós estamos nos relacionando, com que tipo de espírito está nos envolvendo. E Kardec deixa muito claro para nós que os espíritos se ligam ao mundo físico de acordo com as tendências de cada um, de acordo com as tendências que nós cultivamos em nosso coração. E ele falava sempre da postura moral de cada um dos integrantes de uma reunião séria para ter ali umas respostas sérias. Logicamente que a doutrina espírita hoje não tem mais aquela conotação de trazer revelações, às vezes vem, mas o ponto básico que normalmente nós buscamos é a interação com os espíritos. Essa interação normalmente retrata a condição de cada um de nós perante nós mesmos e perante os espíritos que vêm nos assediar. Esses padrões de raciocínio, esses padrões de entendimento que cada um de nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, vai fazer com que nós saibamos se nós estamos sintonizando com os espíritos melhores ou se estamos deixando nos levar por qualquer uma coisa, por qualquer situação, por qualquer influenciação menos agradável. E todos nós, hoje, como trabalhadores espíritas, temos que estar conscientes das nossas responsabilidades. Não que queiramos receber benefícios por ela, mas receberemos muito, porque estamos oferecendo algo aos nossos irmãos, algo aos nossos semelhantes. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazer os seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Essa busca de angariar adeptos, essa busca de angariar grupos para estarem junto deles, para estarem com eles, nas mais variadas situações, é o que faz com que eles lutem assiduamente, ferrenhamente para conquistar adeptos. Sobre os mais variados aspectos, sobre ameaças, às vezes infundadas, às vezes mais sérias, mas estão sempre tomando atitude que visam prejudicar, que visam atacar a quem quer que seja. E todos nós, que já estamos conscientes das nossas responsabilidades, nós precisamos tomar a postura íntima de mais vigilância, de procurarmos ler mais o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, se você quiser, para buscarmos sintonizar com as forças do bem. Mas lembrando que muitas das vezes o que está no Novo Testamento, para alguns iniciantes, não dá para entender. Então, busca-se por outros caminhos, outras informações, para tentar complementar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós as máximas morais do Cristo,
para que a gente tenha então condições de melhor entendê-lo, de melhor seguir pelos seus caminhos. Sob esse aspecto, toda e qualquer atividade nobre que tenha por escopo livrar as criaturas humanas do jugo das paixões inferiores será objeto de suas investidas, a fim de obstar-lhe o desenvolvimento. Natural, pois, que os grupos espíritas que lidam diretamente com esses irmãos desencarnados sejam alvos de seu assédio, que se mostra especialmente intenso. Procuremos então entender que a nossa conduta para o bem vai atrair também espíritos maus, zombeteiros, hipócritas, vingativos, e esses espíritos tentam nos atacar de alguma forma. Ao olharmos para dentro de nós, ao olharmos para nós mesmos e buscarmos entender os mecanismos que a mente cria a todo momento para se justificar na vida, nós vamos entender que temos que ter muita responsabilidade pelos nossos atos. E quanto enveredamos para os trabalhos mais sérios dentro da doutrina espírita, mais ataque, mais assédio, mais pessoas vêm para o ataque, tanto pessoas encarnadas que são médiuns desses espíritos, quanto de espíritos que procuram seus médiuns para fazer o ataque. E muitas das vezes os seus principais médiuns estão dentro do grupo de estudo espírita. Aí começam as ideias de que tem que mudar isso, mudar aquilo, mudar isso, mudar aquilo, e aquela frase que a doutrina espírita está ultrapassada, mas não mostra onde está ultrapassado. Aí eles querem trazer ideias novas que muitas das vezes não coadunam com o princípio básico da doutrina espírita. Então tudo nós temos que saber olhar, saber observar, para sabermos construir. E esse ataque, quanto mais intenso ele for, mais vigilante as pessoas têm que se tornar. E é nesse momento que está mostrando para nós mesmos que o nosso trabalho está sendo profícuo, está sendo útil. Por isso nós temos que procurar sempre fazer o melhor possível para implementarmos e empreendermos um sentimento melhor, um sentimento mais compatível com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas necessidades de fazer o bem e de nos tornarmos pessoas melhores. Todos nós, lidadores da desobsessão, não ignoramos que somos vigiados atentamente pelos obsessores. Ao nos ligar a algum caso de obsessão, automaticamente passamos a receber as vibrações negativas dos perseguidores invisíveis, que estão atuando na área sob nosso interesse. Somos assim espreitados, analisados, acompanhados. Mas não nos assustemos. Assim como eles nos acompanham e nos monitoram os passos a todo momento para fazer essas análises e todos esses processos, também temos aqueles que nos protegem, que fazem a mesma coisa. Nos espreitam para saber dos momentos mais difíceis, eles estarem lado a lado para nos defender, mas através do mecanismo da intuição. Eles nos analisam e nos mostram os nossos pontos falhos para que a gente saiba bem onde eles estão, para evitarmos cairmos em precipícios perigosos. E sempre somos acompanhados dos soldados do bem, daqueles espíritos que eles são colocados ao nosso lado para nos proteger mesmo, fazer a segurança pessoal. Quanto mais intenso o seu trabalho no bem, mais espíritos vêm para sua proteção, mais espíritos vêm para te ajudar. E, logicamente, mais você vai fazendo, mais você vai tendo condições de fazer pelo próximo, pelo semelhante. Trabalhemos, pois, meus irmãos, atentos, em uníssono com as mensagens divinas, para que possamos, assim, estarmos cada vez mais nos aprimorando, nos aperfeiçoando e procurando, então, encontrar as bênçãos do Pai ao longo da nossa caminhada. A caminhada é longa, é árdua, mas é compensadora o chegar. Meticulosamente examinados, eles avaliam a nossa posição espiritual, a sinceridade dos nossos propósitos, a perseverança no bem, o esforço que estamos despendendo para melhorar e, é claro, as brechas que apresentamos. Nessas falhas e deficiências são observadas e aproveitadas por eles.
Onde estiver a sua falha, onde estiver o seu defeito, ali é por onde eles tentarão penetrar. Quando você enche uma bola qualquer para você brincar, para jogar com as crianças, ela tem que estar totalmente fechada. Qualquer furinho mínimo, o ar vaza e a bola perde seu efeito. Portanto, qualquer que sejam as nossas brechas morais, as nossas brechas éticas, aqueles nossos vícios, aqueles nossos pequenos desvios, é onde eles tentarão se estabelecer. E é onde que nós temos que estar mais vigilantes para não cairmos nessa situação, para não cairmos nesses precipícios. E todos esses espíritos que trabalham no mal, eles sabem que podem nos prejudicar, mas também sabem que nós temos nossos mecanismos de defesa e que nossos protetores também têm como nos defender. Se eles tentarem nos levar para determinados precipícios morais, se nós tivermos o hábito da oração, o hábito da vigilância no nosso dia a dia, os nossos mentores irradiam dos seus pensamentos para que a gente consiga perceber que é um pensamento diferente na nossa mente naquele momento e deixemos então de tomar aquela atitude que tomaríamos contra nós mesmos. Tem mesmo a intenção declarada de nos tirar do caminho, empregando para atingir tal intento todas as armas de que dispõem. E eles dispõem de muitas armas, médiuns perfeitos em vários aspectos da sociedade. É no trânsito, quando você toma aquela fechadinha, aquela fechadona. É no dia a dia, quando as pessoas vêm para o assédio, dos mais variados assédios sobre você. Ou seja, mecanismos para eles nos atacar tem muitos. É aquele dia que você fala assim, hoje eu estou cansado, vou ficar aqui vendo televisão, não vou fazer tarefa não. É uma das brechas. Estou cansado, gostaria de ficar vendo televisão, mas eu tenho uma tarefa, eu vou lá fazer. Após a tarefa eu descanso, deito, durmo, tomo um banho e vou descansar em paz, com a consciência tranquila. Assim que deve ser um trabalhador cristão. Mas eu não sou assim. Tudo bem. Então você está quase, nem tem uma brecha, tem uma janela enorme aberta para que eles possam vir te perturbar, tentar te atrapalhar. Mas à medida que você vai tomando consciência das suas responsabilidades espirituais, você vai procurar meios de se aperfeiçoar, de se melhorar. Se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas que se acercarão de nós e, encontrando desguarnecidas as nossas defesas, terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de se regozijarem com a nossa queda. Vigilância, cuidado, prudência. É tudo que nós precisamos. E é tudo que nós precisamos estabelecer como princípio básico para o nosso processo evolutivo. Estar atento e vigilante. Olhai, vigiai e orai. Assim está no Evangelho. Olhar. Olhe atentamente para os fatos, mas com a visão crística daquilo que está nos acontecendo. Vigiai constantemente para que não entreis em tentação, deixando sua mente devagar, para lá, para cá, para ficar sob o guante ou o domínio de determinados espíritos maus e vingativos. E assim, facilitando a sintonia dos bons, que são benévolos, são altruístas, são amigos. E a nossa obrigação é estarmos sempre prontos a fazer o bem, onde quer que estejamos. Que jamais tenhamos as janelas do coração abertas para qualquer vício, para qualquer fraqueza ética e moral, para que esses espíritos, então, não consigam nos acessar, não consigam adentrar a nossa alma, infligindo nelas pensamentos que mais tarde irão nos torturar com remorso, com arrependimento. Que estejamos com todos os portões abertos para que as forças do bem sejam bem-vindas à nossa caminhada. E assim,
podemos estar com o coração voltado para a sintonia superior, para a sintonia com os bons, para a sintonia com os espíritos que nos levam a nos aproximar de Deus. E jamais os espíritos infelizes poderão regozijar com a nossa queda. E, aliás, aquilo que eles pensam na nossa queda é uma provação que momentaneamente passamos, para sairmos dela mais fortalecido, porque já conhecemos as leis que regem a vida. Se no momento aqui caímos, lá na frente levantaremos com mais força, com mais fé, com mais determinação. Muitos são os meios usados pelos obsessores, quase todos eles bastante estudados, pois já sabemos que sua ação é organizada. Usam de várias técnicas, insuflando nos integrantes dos grupos a ideia que elaboram. Usam, por exemplo, a ideia do comodismo para afastar as pessoas das reuniões, gerando argumentos do tipo. Aqui vai mostrando para nós as dificuldades que nós encontramos, as dificuldades que a gente vai deparando no dia a dia e também as tentativas que eles fazem de estudar bem as mentes humanas, sobre as quais eles querem manipular, para tentar infligir por outro caminho do mal. Mas também precisamos estar atento que amigos espirituais, valorosos amigos espirituais, estão sempre prontos a nos ajudar, a nos amparar e a nos oferecer o seu amor, as suas bênçãos e a força da misericórdia divina. Então, está sempre nos envolvendo, nos direcionando para sermos melhores, para sermos mais amigos, para sermos os criadores de um futuro mais edificante. Para nós e para aqueles que estão do nosso lado. E essa questão de entrar para o comodismo é uma situação que nós chamamos de obsessão complexa, porque ninguém vai perceber que você está obsediado. Mas você está deixando de fazer aquilo que é importante você fazer. Aí você se despeça e não faz aquilo que era necessário. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que já entenderam a importância de entrar nas fileiras cristãs, nas fileiras do Evangelho para trabalharmos, arregacemos as mangas e comecemos a suar a camisa. Porque assim, estaremos sendo bons trabalhadores, bons artífices de uma manhã de luz, bons artífices de uma manhã de paz, de harmonia e de fraternidade. As reuniões são boas, mas hoje eu não vou porque trabalhei muito. Já produzi muito nas reuniões, por isso faltar hoje não faz mal. Eu sou muito assíduo, todo mundo falta menos eu. Estou cansado. Vou orar em casa. Faz o mesmo efeito. Essas são as chamadas obsessões complexas. Você não sabe se é o obsessor que está te comandando ou você que está se autocomandando para ficar relaxado, tranquilo, em casa. Tinha uma amiga psicóloga, ela falava que o nosso cérebro é muito preguiçoso, que não é obsessor, é nosso cérebro. Então nossa mente, ela quer conforto, quer brincar, quer ficar andando na natureza, igual um índio lá na natureza. É comer, beber, reproduzir e descontrair. E, logicamente que o índio lá ele trabalha, mas é um trabalho que ele gosta de fazer, ele está feito a fazer aquilo lá. Então tudo nós temos que procurar fazer nosso cérebro gostar. Então nós temos que fazer, lógico, a linguagem de uma psicóloga falando dessa situação. Ela conhecia um pouco da doutrina espírita, mas não era espírita 100%. E talvez fosse mais espírita do que muitos espíritas. Bom, não nos compete a julgar, mas entender o que ela está falando. Que nós temos que treinar nosso cérebro a gostar de fazer o que nós temos que fazer. Nós temos que treinar nosso cérebro a gostar de trabalhar, a gostar de fazer aquilo que nós precisamos. Eu fico olhando quando a gente é jovem, a gente fala assim, tem que passar no vestibular. Aí você estuda igual um cão, até esquece de dormir. Aí você quer praticar algum esporte. Você pode estar cansado do jeito que for que você fez o seu trabalho do dia, você vai lá praticar aquele esporte. Conforme o tempo vai passando, nós temos que nos educar para mantermos essa vibração, mantermos a disposição. Porque naturalmente, como muitas pessoas falam, já estou velho, minha cabeça não dá para isso mais não,
a gente fala também. Ou seja, há um repeteco. No livro Conteúdos Transcendentes tem 3 lições sobre a mente que aborda bem esse caso, que aborda bem isso. Por isso nós temos que ficar atentos, ficar vigilantes e nos observar ao máximo possível para estarmos em condições de melhor servir a causa do Pai. Com amor, com responsabilidade e com respeito por aquilo que nós nos propomos a fazer. Portanto, está cansado? Vá à reunião. Ah, mas se eu chegar lá, estou muito cansado, se eu chegar lá vou dormir. Durma. Você vai sair de lá refeito e vai doar mais fluidos. Porque se trabalhou mais, você está com grande disposição para doar. E assim nós vamos produzindo, nós vamos fazendo o melhor possível ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Logicamente que tem aquele dia que você vai se sentir extremamente cansado, extremamente impossibilitado de ir por N situações. Mas é um caso extremo, o mais vá. Às vezes a gente está sentindo cansado, às vezes a gente está sentindo mal-estar. Passar mal não vai me segurar, porque eu corro para casa espírita para tomar um passe. Então tem que ir lá nem que seja para tomar um passe. Então isso não vai me segurar. Nós temos que ter sempre atento em mente isso, e estarmos sempre atentos para que nós possamos sempre produzir o melhor possível dentro daquilo que nós nos comprometemos a oferecer ao Pai. Procuram disseminar a desconfiança entre os participantes, dando origem a pensamentos desta ordem. Será que falaram isso para mim? Acho que não estão satisfeitos comigo. Acho que não confiam na minha mediunidade, etc. Oh, como isso aqui é real. Como deparamos com situações tão parecidas com essa, nos mais variados aspectos. E às vezes a pessoa não pensa que o outro falou isso para mim, ou criou esses merinos, não. Falou mesmo para ele, para provocar às vezes. E como as cidades muito grandes, as pessoas não conhecem o que o outro faz, aí fica assim, será que trabalhou mesmo ou ficou enrolando? Será que está cansado mesmo ou é onda? E nas cidades menores, que todo mundo conhece, está cansado nada, não faz nada o dia inteiro. E às vezes fala ou pensa de todo jeito, irradia ondas mentais. Nós temos que treinar a não julgar o outro e a fazermos orações uns pelos outros para que nós nos fortaleçamos. A fazermos orações uns pelos outros para que nós estejamos sempre melhores, sempre nos aprimorando, sempre nos aperfeiçoando. A inveja é um veneno terrível que, se lançado no meio onde nós estamos, começa a contagiar, começa a contaminar. Tem muita inveja? Procure um homeopata, esclareça para ele, seja médico ou terapeuta, que você tem muita inveja, que ele vai saber que o remédio que você precisa tomar é Ruta Graveolens. É o remédio que trata a inveja. E Ruta tem aquela inveja assim, se eu não tenho, eu quero destruir o que o outro tem. Então Ruta é um excelente remédio nesse momento. E treinar a nos evangelizarmos o máximo possível para não nos deixar incomodar por situações adversas. São muitos, como é fácil de se imaginar, os recursos empregados, ressaltando-se também as manobras no sentido de aguçar o amor próprio, o melindre, o personalismo, o apego aos pontos de vista pessoais, a vaidade de toda a corte de deficiências que avassalam o ser humano. Até achei corte, né? Então, a gente tem sempre a ideia de que nós somos perfeitos, somos bonzinhos, que não vamos errar nunca. Aí, quando a gente começa na doutrina espírita, que a gente começa a ver que tem coisas assim diferentes, a gente fala assim, então eu devo ter chegado na Terra recentemente. Deve ser minha primeira ou segunda encarnação na Terra. E tem outros que eles começam, será que eu fui fulana, e começa devagar. E todo mundo acha que ele foi alguém muito bonzinho. Não, nós não fomos bonzinhos. Nós fomos alguém que se comprometeu perante as leis divinas e estamos aqui hoje.
E aqui está exatamente os tópicos mais importantes para nós nos avaliarmos, para saber se estamos presos no lodo do processo evolutivo do planeta, ou se já temos algumas anteninhas ligadas para o alto. Então vamos lá. Amor próprio. Você se acha uma pessoa melhor do que as outras? Você se olha sempre como uma condição de ser o melhor em todas as situações? Ou você já entende que você é uma pessoa igual às outras? Melindre. O melindre médium que se preza não tem melindre. Se alguém chegar e falar assim, nossa, que comunicação ruim que você recebeu? Sim, era do espírito. Eu não fui um bom intérprete. Olha que comunicação maravilhosa que você recebeu? Sim, foi do espírito. Ele me ajudou a produzir essa comunicação. Nada de deixar se abater e nada de empinar o nariz. Manter o padrão de equilíbrio, para que a gente não saia do ponto e se deixe cair por situações perigosas. O personalismo. E aí, achar-se que é o mais importante, achar-se que é o tal qual que só ele pode, só ele sabe fazer, só ele tem determinados conhecimentos. Agora tem um ponto importante para a gente observar aqui. Tem pessoas que têm um conhecimento diferenciado. Tem pessoas que têm uma capacidade de entendimento diferenciado. Em qualquer segmento profissional, social, religioso. E quem não tem esse conhecimento, respeite o outro que tenha e o ajude a colocar em prática. Não é tentar, deixa eu ver se ele sabe mesmo isso aqui. Isso é coisa de ridículo. Nós temos que saber como nós vamos nos portar perante a espiritualidade, como nós vamos nos portar perante o sentimento de amor ao próximo, de respeito, porque aí nós vamos começar a crescer, nós vamos começar a empreender esforços para sermos melhores. O apego aos pontos de vista pessoais. E aí a pessoa não quer aprimorar. Eu acho que é assim. E aí você mostra os fatos para a pessoa. Mas você viu a reportagem do jornal tal falando sobre esse assunto que é assim? Aí você mostra as evidências de que ali não está certo. A pessoa repete. E outra, aí um é alopata, outro é homeopata. E aí eles começam a querer debater ideias daquela área. Tem que saber que cada um tem o seu conhecimento, devemos respeitar o caminho de cada um. E quando o outro fizer a explicação, o outro acata. Nós não somos mega sábios, nós somos pessoas que estamos procurando aprender. Então, dentro de se procurar aprender, existe a situação que nós temos que passar por vigilância, por ficarmos muito atentos àquilo que nós estamos falando, que nós estamos pensando, ver se realmente nós estamos certos. Estava lendo um livro de homeopatia e a pessoa coloca assim, este remédio curou tal doença e que o doutor fulano de tal, que era um exímio alopata, ao ver aquela cura, mudou-se para homeopata. Nós temos que entender, a homeopatia vai curar tudo? A homeopatia trata as doenças naturais, se a doença é artificial, vai ter dificuldade de curar. Ela vai te ajudar, mas você vai ter que buscar outros meios também, com bastante atenção, com bastante cuidado, para obter o resultado final, que é a melhoria geral que nós precisamos de ter. A ação desses obsessores, logicamente, não fica circunscrita aos grupos mediúnicos. Ela se alastra à procura de terreno fértil, e o que foi dito para as reuniões vale igualmente para todo o movimento espírita. No mundo atual, mais do que nunca, todos nós temos que estar atentos ao que está aqui. Né? Vamos parar assim na palma da mão esse slide. Os obsessores não querem, logicamente, atacar João, Maria, José, Madalena. Eles querem atacar o grupo espírita, o movimento espírita. E muitas das vezes, alguns espíritas falam algumas frases infelizes. E ali começam-se alguns rachas. Nós temos que ver que a doutrina espírita é maior do que as pessoas.
E se algum chega lá exaltado, falando alguma coisa que não deve falar, cada casa espírita terá o mecanismo de colocá-lo no seu devido lugar e trabalhar intimamente para que todos se fortaleçam, para que todos cresçam, para que todos se aprimorem. É responsabilidade de cada um trabalhar intimamente para se fortalecer, trabalhar intimamente para fazer-se crescer e estabelecer as metas que levarão cada um de nós a estarmos melhores, cada um de nós a nos fortalecer no bem e na verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações. Essa razão pela qual os benfeitores espirituais não se cansam de alertar-nos, reiterando a cada dia os apelos à nossa reforma íntima. A maioria de nós ainda somos bastante teóricos, sabendo de cor e salteado páginas, citações, livros, mas pouco conseguindo vivenciar os ensinamentos adquiridos. Vivenciar os ensinamentos adquiridos. Prestar atenção que a reforma íntima vai nos levar a termos melhores condições morais e melhores disposições éticas. Então, diante de determinados fatos, determinadas circunstâncias, nós vamos saber nos postar para aliviarmos-nos de tensões íntimas que possam trazer problemas para nós. Saber fazer isso, que significa ter sabedoria, saber fazer isso significa conseguir vencer a nós mesmos, estabelecer metas, estabelecer padrões que nos conduzem ao Pai. A reforma íntima é o ponto de partida para a nossa melhoria. A reforma íntima é o ponto de partida para nos fazermos melhores e trabalharmos intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e principalmente por crescermos como espíritos imortais que somos. Os perseguidores estão cientes disso, das nossas falhas, das nossas invigilâncias, das nossas tendências morais negativas. Sabem perfeitamente o quanto nos é difícil vencer as paixões que nos escravizam, sobretudo nas ocorrências do cotidiano. É através dessas pequenas brechas que tentam solapar as nossas disposições mais nobres. Cada brechinha que nós temos é um ponto de partida para eles tentarem nos pegar. E essas brechinhas nós temos que tentar protegê-las, poli-las, educá-las e transformá-las para o bem. Como eu disse antes, a criança está brincando com a bola. Um simples alfinete pode esvaziá-la. Então, aquele pequeno ponto negativo que nós carregamos na nossa personalidade, pode ser ele que vai nos destruir, pode ser ele que vai nos desestabilizar, pode ser ele que vai nos colocar em rota de colisão com as nossas próprias tendências, com as nossas próprias inferioridades. E aí a nossa consciência surta. Portanto, vamos ficar atentos, vigilantes, para mantermos-nos sempre no melhor padrão evolutivo necessário ao nosso processo de crescimento espiritual. Façamos o melhor para que o melhor venha sempre nos envolver, venha sempre nos fortalecer, venha sempre nos impulsionar para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade, para uma manhã de paz. E, quando sintonizados nas faixas inferiores, envolvidos por essas vibrações, esbarramos com os problemas de que outros companheiros são portadores, deixamos que a nossa inferioridade quanto mais assome, surgindo em consequência os atritos, as rixas, as divergências difíceis de serem contornadas. Ufa! O mundo está passando por situações bem parecidas com essa. Nós não deixamos nos cair na faixa inferior dos nossos entendimentos, dos nossos sentimentos, e acabamos colaborando para que todas aquelas coisinhas ruins que nós temos venham aflorar, criando problemas sérios para todos nós. Consequências sérias para todos nós. E é importante que nós entendamos que em todos os momentos nós temos que ser vigilantes, em todos os momentos nós temos que ser atentos às nossas responsabilidades, ao nosso compromisso, a procurar fazer o bem, a procurar estabelecer as metas que nos conduzem ao Pai. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, meios de sermos realmente melhores, meios de sermos realmente elaboradores do bem, elaboradores de um mundo melhor, de um mundo onde a paz e a fraternidade estejam sempre presentes em nossas almas. E principalmente aqui,
Para evitarmos atritos e rixas, o Evangelho deve ser colocado em prática, o Evangelho deve ser estudado, o Evangelho deve ser vivenciado. Se nós não aprendermos a vivenciar o Evangelho, nós estaremos sempre colocando os nossos sentimentos, as nossas tendências, em rota de colisão para nos prejudicar a nós mesmos. Portanto, trabalhemos para vivenciar o Evangelho, que ele é que vai nos livrar das rotas de colisões com a nossa própria consciência. Não estamos querendo dizer que não deva haver divergências. Estas são normais. O que desejamos frisar é que devemos vencer o apego aos pontos de vista e opiniões pessoais, os ciúmes e as idiosincrasias que perturbam o entendimento, a fraternidade e a união. E não tenhamos dúvidas, disso se aproveitam os obsessores para fomentar a cisania. E quanto mais nós tentamos nos fazer melhor, tem certas pessoas que mais procuram nos atazanar. Tem certas pessoas que mais procuram testar nossa paciência até o limite. Mas, por isso mesmo, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos, sempre buscando a luz do Evangelho, de amor e de paz, sempre buscando os caminhos que nos conduzem verdadeiramente ao bem. E tentar nos desligar de todas as tendências más que carregamos conosco, que possa sintonizar com aqueles que ainda cultivam em si as tendências más. Os peixes podres vão existir em todos os locais, mas também aquele cuidador vigilante que vai saber afastar dali os peixes podres também existem em todos os lugares. É necessário, pois, nós começarmos a tomar as nossas atitudes, as nossas ações, para nos refazermos, para nos reestruturarmos e para sermos melhores. É admirável, sob todos os aspectos, a presciência de Kardec a esse respeito. Profundo conhecedor da alma humana, legou-nos preciosas advertências, às quais deveríamos estar atentos e, sobretudo, sempre predispostos a atendê-las. Kardec, com toda a sua sabedoria, lógico, não foi uma pessoa perfeita que você vai argumentar comigo. Sim, pode ser que tenha tido erro, mas ele teve muitos acertos. Ele teve muita sabedoria. Então, todos esses acertos e sabedoria sobrepujam aos erros que ele possa ter cometido. Portanto, Kardec, ele tinha um grande conhecimento da alma humana e era assessorado sempre por Hahnemann, que dava aquele toque a mais para esclarecê-lo de certas armadilhas que algumas pessoas de personalidade mais exaltada, menos conveniente ao trabalho que precisava fazer, pudessem interceder no caminho e criar problemas. E com isso, ele ia estabelecendo e selecionando aqueles aos quais ele poderia confiar mais, aqueles aos quais ele poderia dedicar seu trabalho. E assim, nasceu a doutrina espírita, codificada pela psicografia de algumas jovens. E essas jovens trouxeram, então, a base para tudo aquilo que nós precisávamos elaborar e estabelecer para que o Evangelho pudesse ser entendido por nós. Ainda não entendemos bem o Evangelho, ainda não procuramos entender bem a nós mesmos, e aí criamos todas as gamas de dores e sofrimentos ao longo da nossa caminhada. É do que trata o magistral capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que por si só é um repositório de ensinamentos tão oportunos e atualíssimos que se diria ter sido escrito nos dias de hoje. Entender o Livro dos Médiuns é um ponto básico para nós nos tornarmos melhores. Entender o Livro dos Médiuns, estudar o Livro dos Médiuns, é um ponto básico para nosso processo de melhoria íntima, de melhoria moral e principalmente de conhecermos a nós mesmos, as nossas tendências, as nossas influenciações espirituais que estão em torno de nós. Por isso, todos nós estamos aqui na Terra para um trabalho de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas que entendam que nós somos seres humanos, que necessitamos do amparo, da ajuda de todos nós, da misericórdia divina, está sempre vindo ao nosso alcance, ao nosso encontro, para nós nos tornarmos pessoas melhores. E é por isso que nós devemos estar sempre atentos a cada uma das nossas atitudes, das nossas ações.
Então, a gente dá uma olhadinha ali no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, é a reunião das sociedades espíritas, ou melhor, das reuniões e das sociedades espíritas. Das reuniões em geral, das sociedades espíritas propriamente ditos, assuntos de estudo, rivalidade entre as sociedades, rivalidade entre as pessoas, vigilância com os espíritos que vão se manifestar, com o tipo de teorias que eles trazem, o tipo de pensamento que eles trazem. Ou seja, nós temos que ficar atentos a tudo que tem aqui. A nossa reunião mediúnica está sendo uma reunião frívola? Está sendo uma reunião séria? Está sendo uma reunião instrutiva? O que nós estamos aprendendo nessa reunião mediúnica? Por isso, é tudo que nós temos que observar em nós mesmos, nas nossas tendências, nas nossas reações, para compreendermos qual reação tem o espírito sobre nós, qual reação tem o mundo espiritual sobre nós e qual nós estamos tendo sobre eles. Nós somos simplesmente levados pelos maus ou temos força moral para mostrá-los o caminho de Jesus? É o caminho mais compatível, mais coerente com as realidades transcendentes da vida. Façamos uma autoanálise conosco mesmo e uma autoobservação. Esse capítulo é um dos maiores capítulos do Livro dos Médiuns. Ele tem 26 tópicos, vai do 324 ao 350 e tem 230 slides no estudo que nós fizemos, que você pode encontrar. Gelson, tracinho Livro dos Médiuns, tracinho PL, é o Livro dos Médiuns, CAP 29 PL. Então, nesse trecho, você vai encontrar todos os tópicos lá que a gente leu, comentou, passo a passo, para facilitar o processo de melhoria de todos nós. E, lógico, não demos a última palavra. Talvez tenha coisas ali que não estejam 100% do jeito que a gente gostaria que tivesse, mas é o primeiro passo para que a gente possa começar a compartilhar conhecimentos e ajudar as pessoas a caminharem no sentido de aprenderem, de aperfeiçoarem e de se melhorarem. Voltando para o livro Obsessão e Desobsessão, nossa preocupação, pois, deve ser a de sentir e viver os ensinos da doutrina espírita, e alguma competição haja de entre nós existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um maior soma de bem. Isso o outro faz mais bem que a gente? Paz e luz. Bênçãos de amor e de misericórdia. Deixa que outro faça. Sigamos nosso caminho, sigamos nossos propósitos de nos tornarmos melhores, de nos tornarmos seres humanos mais compatíveis e úteis com a justiça divina, com a misericórdia divina. Que a paz e a luz divina possa estar sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, para que o amanhã seja sempre recompensador para todos nós. Aqui nas obras da FEB, onde temos a base da codificação, você pode encontrar meios de se instruir melhor, encontrar meios de elevar seus conhecimentos espirituais, de estar realmente melhor e procurar sempre ser útil a si mesmo e à sociedade onde você está inserido. No site da FEB Editora você pode encontrá-los para a sua melhor orientação, para ser melhor estudar. É bom ter o livro no papel, ao lado da gente, onde consta das nossas mãos, que a gente ainda gosta de papel para ler e fica mais fácil de achar e localizar algumas coisas. Paz e luz, as bênçãos do amor e da paz possam estar envolvendo todos os nossos corações.